Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos conversar a respeito de qual é o limite desse ceder, né, que a gente vive na relação a dois. Renan, Tati, Sara, sejam todos muito bem-vindos. Prazer é nosso. Boa noite, que bom. Se você é de Belém do Pará, uma dica: não passe pela Doca de Souza Franco. Gente, tá um trânsito, meu Deus do céu. Alguém passou por lá? Só eu. Sério. Geralmente eu venho pra cá, pra casa, tomo um banho, janto com calma, troco de roupa pra poder me preparar pra live de vocês. Hoje foi uma correria, trânsito horrível. Acho que eu fiquei parada, sério, uns 40 minutos. No mesmo trecho, tá? Hoje nós vamos falar a respeito de ceder na relação a dois, sessão com C, né? E qual é o limite para a gente poder ceder, né? A gente tem que ceder, a gente deve ceder, a gente pode ceder. E qual é o limite que a gente precisa respeitar para que isso aconteça? A gente vai falar sobre tudo isso e mais um pouco nessa live, certo? Ellen, Maria, Cris, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. E assim, antes dos recados básicos, né, gente? Vamos lá. Oi, Cris. Se você for lá no link da minha bio, você vai ter acesso ao meu Telegram, você vai ter acesso ao meu YouTube, você vai ter acesso ao meu Spotify, tá bom? Eu tenho um podcast onde você tem dicas curtas e rápidas a respeito de relacionamento a dois. Você pode ouvir pelo Spotify, você pode ouvir pelo Deezer. Como você faz para acessar? É muito simples. Pode ir lá nos destaques, procurar por podcast ou então no link da minha bio, né? Você vai encontrar. Outra coisa importante, as lives ficam gravadas no YouTube, tá bom? Então, como é que você tem acesso a esse conteúdo, esse material gravado? É só você ir lá no meu canal do YouTube, que também você tem acesso no link da bio ou nos destaques do Instagram, beleza? Beleza. Outra coisa importante, eu tenho um canal com dicas exclusivas a respeito de relacionamento a dois, que é no Telegram. Então, no Telegram você tem acesso a conteúdos exclusivos diferenciados, tá bom? Realmente eu mando um áudio toda quinta-feira para as pessoas que estão por lá, né, com conteúdos diferenciados, tá bom? Oi, Bia, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Eu esqueci de uma coisa muito importante, tem que ligar a luz daqui. Vocês vão ver como faz diferença. Só um minutinho, tá? Um segundo. Faz diferença, gente? Faz, né? Fica mais iluminado. Nossa, essa imagem melhora muito. Vamos lá? Gente, então assim, tudo bem, Vânia, eu ceder na relação a dois? Ontem me fizeram essa pergunta, né? Eu abri o painel de perguntas de terça-feira, muito, né, Ronildo? Verdade. Deixa eu só melhorar isso aqui agora. Não. Ai, caramba. Eita. Tá muito iluminado? Tá bom aí pra vocês? Tá. Vamos lá. Ontem me fizeram essa pergunta, Vânia, até onde, até quando eu posso ceder na relação a dois? E a resposta, gente, ela é muito simples, entre aspas, né? O limite para você ceder na relação a dois são seus valores, tá ótimo, que bom, Ronildo. São seus valores, tá bom? E eu sempre falo quando eu falo sobre valores, eu sempre falo algo, né? Assim, a gente infelizmente não conhece os nossos valores. E a gente pode falar um pouco sobre isso nessa live, mas bem superficialmente, porque existe. Tá bom, sim, que bom. Porque existe, enfim, uma infinidade de coisas para eu falar a respeito de valores. Se você participou da minha aula online gratuita na semana, né? Que eu falava sobre os segredos da relação a dois, você prestou bastante atenção e ainda fez um exercício que foi a aula número 2, que eu falava especialmente sobre essa temática, né? Gente, ceder na relação a dois, ok, né? Na verdade, relacionamento não tem problema você abrir mão de algumas coisas que são importantes para você em prol do outro, desde que essas coisas não firam seus valores, tá bom? Então existe um limite do teu valor. Quais são os seus valores? Aí isso é muito subjetivo, né? Lealdade, comprometimento, transparência, enfim, crescimento contínuo, amizade, etc. Né? Cada pessoa vai ter o seu próprio valor. Então você tem que definir quais são os seus valores e a partir daí saber qual é o limite que você vai impor para sua relação a dois, certo? Outra coisa importante a respeito de ceder
tem que haver reciprocidade, tá bom? Não necessariamente reciprocidade na mesma questão, mas em questões diferentes. Por exemplo, a pessoa, ela pode até não fazer exatamente as mesmas coisas que você faz, mas ela pode ceder de outras formas, e às vezes ceder em áreas, em situações que nem mesmo você cede, sabe? Ela pode te entregar coisas que nem mesmo você entrega, só que em áreas diferentes da vida. E aí eu decidi pegar um exemplo real para poder ficar mais didático, para vocês compreenderem, né, um caso, inclusive, que eu atendi essa semana, né? Eu lembro de uma cliente minha que ela falava assim, Vânia, eu tenho oportunidade de estudar agora em São Paulo, né? E assim, eu posso estudar também em Belém, mas eu criei muitas expectativas a respeito de estudar em São Paulo e tudo mais. Só que por questões logísticas, ela queria fazer uma prova, que ela criou uma expectativa, né, de passar em São Paulo, só que ela acabou não sendo aprovada na prova e tudo mais, mas o desejo de estudar por lá continuava e tudo mais, né? E aí ela falou assim, logisticamente é favorável também eu estudar em Belém, não estudar em São Paulo, né? Já que eu não vou conseguir executar aquilo que eu queria executar caso eu passasse na prova. E ok pra mim, no final das contas eu tenho mais pontos positivos do que pontos negativos ficando em Belém do que indo para São Paulo, mas eu me imaginei ir para São Paulo, né? Mesmo tendo mais pontos positivos do que negativos, né? Eu me sinto assim tão subjugada, não foi essa palavra, ela falou Amélia, tão subjugada ficando em Belém, né? E eu falei, calma, vamos pensar aqui com calma, porque você pode qualquer coisa, né? Você pode qualquer coisa, porque a vida é sua, você escolhe o que você quiser. Ela estava pensando em ficar em Belém, não só por ela, mas também pelo companheiro dela, tá, gente? E o companheiro dela encontrou uma oportunidade de trabalho aqui. E aí eu falei assim, bora lá, quais são os seus valores, né? Existem contextos diferentes. Uma coisa é você ser aprovada. Vamos pensar aqui, se você fosse aprovada na sua prova em São Paulo, você deixaria de ir para a sua prova para ficar aqui em Belém? Aí ela respondeu, com certeza não. Com certeza não, porque ela tem um valor educação muito forte, né? Isso é um valor, entende? O que acontece é que, como ela não vai poder exercer o que ela queria exercer lá na cidade dela, ela logisticamente, financeiramente, em outros aspectos, seria mais favorável ficar em Belém. Só que como ela se planejou ir para lá, era estranho para ela emocionalmente ficar. Parecia que ela estava cedendo e abrindo mão de coisas que eram importantes para ela. Nessa hora você tem que racionalizar, parar e pensar, será que eu estou abrindo mão dos meus valores? E, especificamente nesse caso, ela não estava. Ela estaria, né, se tivesse sido aprovada e falasse, não vou ficar aqui porque meu companheiro ficou aqui. No caso dela, tá, gente? Vamos respeitar a subjetividade, cada um pensa da sua forma. No caso dela, eu vou ficar aqui porque meu companheiro vai ficar aqui, mesmo tendo sido aprovada lá. E ela ia ferir o valor dela educação, crescimento contínuo. Entende? Ela iria ferir o valor chamado liberdade, por exemplo. Nesse caso, ficar na cidade dela de origem não iria ferir valor. Ok. E aí eu perguntei assim pra ela, então pronto, então chegamos num ponto aqui. Isso não fere valor, certo, certo. Existe reciprocidade? E ela falou assim, não sei se há reciprocidade, né? Aí eu falei, pensa bem, né? Porque às vezes a gente, né, quando a gente pensa no comportamento do outro, a gente às vezes tem um viés de negatividade elevado, ou seja, a gente tem uma tendência de olhar mais os aspectos disfuncionais do que funcionais da situação. E eu falei, pensa bem, você tá quanto tempo nessa relação? Já era um tempo significativo. Tem certeza que não existe reciprocidade, que a outra parte não te entrega coisas que são importantes para você de alguma forma? Me dá um exemplo. Ela deu um exemplo assim, às vezes ele, sei lá, ele não gosta de dançar e sai para dançar comigo. Olha isso, né? A gente não pode minimizar o esforço do outro. Ele pode até, sei lá, não entregar a mesma coisa que ela entregou, né? Então, por exemplo, não, em vez de mudar de outra cidade para outra cidade, eu vou ficar aqui. No contexto de vida dele, ele não consegue entregar exatamente essa variável, mas ele entrega outras. Por exemplo, eu não gosto de dançar, mas eu saio e danço e acompanho você, porque eu sei que é importante para você. Ou seja, ele abre mão de coisas que são importantes para ele em prol da relação, sim. Então, você entende que existe, nesse caso, reciprocidade?
Porque apesar dele não entregar exatamente a mesma coisa, porque não dá, porque as vidas são diferentes, porque as dinâmicas de vida são diferentes, ele entrega algo que é importante pra ela, ele abre mão de si por ela. E eu lembro dela comentar assim, ai, mas eu não sei se isso é abrir mão. Não. Pensa bem, né? Imagina que você não gosta de dançar. E você sai pra dançar com teu companheiro ou tua companheira, mesmo sem ser interessante pra você. É tipo, deixa eu pegar um exemplo, porque dançar, às vezes, muitas pessoas gostam de dançar, né? É tipo você não gostar de jogar videogame, você ir pro evento de games e ficar ali 4 horas jogando videogame junto com os amigos do seu companheiro ou da sua companheira. Entende? Você nem se identifica com aquilo, mas você se esforça para estar lá. Então, quando há um esforço da outra parte, né, para poder te entregar algumas coisas, e quando aquilo que você entrega não fere valor, não tem problema nenhum você ceder. Deu para entender? Deixa eu ver se tem perguntas aqui, gente. Hoje vocês estão muito calados, né? Geralmente aqui já nesse momento, boa noite, oi, já teria algumas perguntas, tá bom? E aí a gente vai falar de valor, né? Bem rapidamente a respeito de valores. Valores, gente, são aquelas são coisas que você não pode abrir mão. Né? Valor é muito subjetivo. Como eu defino os meus valores, Vânia? É muito simples. Pega um papel e uma caneta e pense em todos os seus papéis sociais. Por exemplo, você é mãe, você é pai, você é amigo. Oi, Edilene, tudo bem? Oi, Rômulo, você é amigo, você é, não sei, profissional, estudante. Oi, Josué, boa noite. Pense em todos os seus papéis sociais, tá? Agora pensa, né, nas suas relações interpessoais. Família é valor? Sim, Jaque, boa pergunta. Família é um super valor. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu quero formar uma família, né? E a outra pessoa não. Formar uma família no sentido assim de ter filhos, de adotar filhos, tá bom? E a outra pessoa não. É um valor. Presta atenção nessa questão, né? Ou então, por exemplo, abrir mão de coisas que são importantes para a família para fazer coisas para si. Agora, não confundam as coisas, tá, gente? Uma coisa eu, às vezes, não entregar algumas coisas para a família. Não tô falando de necessidades básicas, mas coisas que, enfim, a família sobrevive sem para fazer coisas pessoais. Vez ou outra, tudo bem, porque eu também tenho que me agradar, entende? Mas abrir mão da família sempre, se você tem um valor familiar, isso aí é ferir o teu valor. Deu para entender? Faz sentido? Por exemplo, vou dar um exemplo, né? Eu quero comprar um carro esse ano. Então, aquela viagem que a gente sempre faz em família, a gente não vai conseguir fazer. Então, a gente vai fazer uma viagem menor. Ou então, talvez a gente nem faça a viagem. Faça algum programa mais por aqui, por perto. Para eu poder comprar meu carro. Ok, né? Vez ou outra. Agora, se você tem um valor familiar e outra pessoa fala assim, não quero, vou comprar meu carro. Ou então, não, vou fazer uma viagem sozinho para poder, ou sozinha para poder fazer isso aqui que eu gosto, né? A família espera. Então, aí ele tá ferindo o valor familiar, porque ele faz isso frequentemente, entende? Ele sacrifica constantemente a família para poder fazer as coisas que são importantes para ele ou para ela. Família, saúde, dinheiro, amigos, ajudar o próximo, tudo isso aí é valor, Rômulo. Tudo isso é valor. Saúde, quer ver um exemplo de valor saúde sendo quebrado? Enfim, a outra pessoa não tá muito doente e não faz os exames, né? Não faz uma atividade física, não controla a alimentação, mas assim, ela já tá numa situação muito grave. Eu tenho uma cliente, né, que ela tinha um relacionamento assim. O companheiro não tava nada bem, mesmo assim, com sinais físicos, assim, de que não estava legal a saúde, e ainda assim ele não se preocupava em fazer exames. Então, assim, não é só uma questão de controle, né? Eu quero que você faça os exames, não. É uma questão de tensão emocional mesmo, porque ela ficava com medo e ela tinha um histórico também, eu falava muito isso com ela. Você tem um histórico familiar, né? Porque a mãe dela ficou doente durante muito tempo e a mãe era muito resistente para cuidar da saúde. Você tem um histórico familiar que te impede, que te faz olhar para essa falta de cuidado com a saúde de maneira mais aversiva. Dinheiro, a mesma coisa, valor dinheiro, por exemplo, sendo ferido. Quando eu deixo de viver a vida, ter qualidade de vida por causa, para poupar dinheiro, assim, num ponto extremo, entende? Nada, oi amiga, oi Dani, nada muito superficial, eu tô falando de situações mais extremas, aí sim o teu valor tá sendo ferido de alguma forma. Você entende como dá pra gente, gente, tem que ser extremo, tá? Não pode ser assim,
Eu não fiz um ano, eu sempre viajo aqui com a minha família. O meu companheiro e minha companheira sempre viajam com a família. E um ano ele tira pra poder comprar um carro, por isso não vai fazer a viagem da família. Então ele tá ferindo o valor família e não quero mais estar nessa relação porque o meu valor família tá sendo ferido. Você tá sendo extremista. Você tá ferindo o valor equilíbrio. Entende? Se houver valor equilíbrio na relação a dois, você tá sendo dicotômica, que a gente chama. Ou seja, tá sendo 8-80. Isso é muito ruim pra sua relação a dois. Tá? Então, como é que você define os valores? Você avalia quais são os seus papéis sociais, escolheu os seus papéis sociais, eu sou mãe, eu sou amiga. O que você não abre mão na maternidade, por exemplo? Na paternidade, eu não abro mão, sei lá, da provisão, da lealdade, eu não abro mão do cuidado, eu não abro mão do afeto, né? No trabalho, eu não abro mão da disciplina, eu não abro mão, sei lá, do comprometimento com o próximo. Quer dizer, quando você começa a escrever isso no papel, você começa a definir quais são os seus valores. E aí, meus amigos, quando você cede a ponto de ferir essas palavrinhas, aí você está cedendo mal, né? Quando você cede a ponto de não ferir os seus valores e existe reciprocidade, um esforço da outra parte em te entregar coisas que são importantes para você também, então você está cedendo bem, tá? A gente não pode ser extremista de achar não posso entregar nada, né? Então que relação é essa? As nossas relações são sistêmicas, né? Sistêmicas de sistema mesmo. Ou seja, uma parte sempre influencia a outra, pro bem ou pro mal. Isso já seria elemento suficiente para a gente evitar o conflito na nossa relação, né? Porque se eu trago o conflito, eu não só prejudico o outro, como eu me prejudico também. Porque a relação não é sistêmica, eu não estou no sistema, eu vou ser influenciado por aquele mal-estar, de alguma forma, né? Então, quando eu não respeito os valores, eu estou assinando um contrato de sofrimento para mim também, tá? Reciprocidade não é o mesmo que esperar do outro, com expectativa é ser retribuído de maneira orgânica. A expectativa, isso aqui é uma frase, né, Rômulo? Ok, olha só, vamos falar uma coisa a respeito de expectativas, que isso é muito importante, tá? Às vezes você cede, né, esperando alguma coisa em troca. Isso é um erro. Isso é um erro, tá? Eu sempre falo isso. Criar qualquer coisa, gente. Cria um animal de grande porte, né? Que às vezes dá mais trabalho que o de pequeno porte, mas não cria expectativa. Sabe, o que você tem que fazer? Eu vou fazer isso aqui porque é correto. Eu vou fazer isso aqui porque na minha perspectiva é algo bom. É justo, né? Se a outra pessoa responder bem, ótimo. Se ela responder mal, mal no sentido de não necessariamente disfuncional, mas se ela não responder necessariamente da maneira como eu espero, tá tudo bem também. Porque eu fiz exatamente aquilo que eu queria, entende? A sua atenção, o seu foco não tem que estar na resposta do outro, tem que estar no teu comportamento. O que a gente faz geralmente? Eu vou ceder. Eu vou ceder porque se eu ceder a pessoa vai ficar feliz, ela vai gostar. Eu vou ceder porque a pessoa vai ceder exatamente nessa situação. Eu até imagino a situação que ela vai ceder. De volta, ela vai me entregar de volta e às vezes a pessoa fica feliz, mas não feliz na mesma proporção e intensidade que você esperava. Aí você já se sente frustrado de alguma forma. Olha a tua expectativa, né? A manifestação da felicidade do outro não precisa ser exatamente da mesma forma como você manifesta a sua felicidade. Tem gente que é mais intenso na felicidade, né? Que vai abraçar, beijar, chorar, agradecer, falar 1000 vezes obrigada, vai escrever cartinha, vai escrever post nas redes sociais. Nem todo mundo funciona desse jeito. Às vezes a outra parte vai falar assim, poxa, obrigada, fiquei muito feliz. Vai dar um beijo e vai mudar de assunto. Ai, meu Deus, as pessoas ficam chocadas. Isso chama-se subjetividade. Não é que a outra pessoa não se importa ou que ela não fica feliz. É que ela talvez não seja tão expressiva quanto você. Você sabia que tem temperamentos que são mais expressivos que outros? Por exemplo, o sanguíneo e o colérico, no geral, são mais intensos na hora de expressar as suas emoções. O sanguíneo, principalmente. O melancólico e o fleumático, eles são menos expressivos. O fleumático é apático. Então ele tá feliz, mas ele tá aqui, olha. Ah, que bom, legal, bacana, parabéns. Parece que nem tá se importando, mas é a maneira dele manifestar a sua felicidade, e a sua tristeza, e a sua raiva, e o seu medo, né? Isso é muito característico dos fleumáticos. Ou seja, se você ceder criando expectativas, você pode sofrer muito. Porque as pessoas são diferentes, entende? Elas não vão responder da maneira como você espera. Se você for entregar, outra coisa, voltando para a questão da expectativa, se você for entregar buscando alguma coisa em troca, né? E você até mentaliza, se eu entregar isso, a pessoa me entrega aquilo, é um outro risco que você tá
sofrendo. Oi, Marielle, tudo bem? Por quê? Porque você não consegue prever o comportamento do outro, gente. Às vezes a gente tenta prever o comportamento do outro, sabe? Então, eu mandei essa mensagem, eu falei isso aqui, eu acho que a pessoa vai responder dessa forma, sabe? Se desprende. Você tem que fazer assim, livre. Ou seja, eu vou entregar isso aqui e aí pronto, fiz uma coisa que é muito bom para outra parte. A outra parte me faz tantas coisas boas, né? Se importa tanto, cede, abre mão, faz coisas legais, sabe? Respeita os meus valores, então eu vou entregar sem realmente esperar alguma coisa de volta, tá? Lembra que tem que ter reciprocidade, tá? Nessa ocasião você não tem que buscar alguma coisa de volta, mas ok. Oi, Mona! Tudo bem? Então, gente, o que a gente falou aqui basicamente? A gente falou que você pode ceder sim, não tem problema você ceder desde que você não abra mão dos seus valores. Não tem problema você ceder desde que seja recíproco. E não tem problema você ceder desde que você não fique criando muitas expectativas em cima do comportamento do outro. Hoje vocês estão super calados. O tema, ele é realmente mais curto. Não temos perguntas. Daqui a pouco eu vou encerrar isso aqui. Vou fazer um breve resumo, tá bom? Pra gente poder concluir essa live. Se tiver perguntas, aproveitem esse momento, essa oportunidade. Quem tá chegando agora, os recados iniciais, tá bom? Já vou ler, Michelle, já vou ler a sua pergunta, tá? Gente, eu tenho as lives segundas e quartas às 20h47, tá bom? Dia de terça-feira eu abro o painel de perguntas, então eu tô recebendo muitas perguntas a respeito de relacionamento a dois. Aproveitem na terça-feira para as pessoas abrirem, eu vou abrir o painel de perguntas na terça-feira, escrevam para mim que eu respondo, tá bom? Certo? Terça-feira por volta do meio-dia. Na quinta-feira eu mando mensagem no meu Telegram, que é um VIP, é um grupo VIP exclusivo sobre relacionamento a dois. Eu sempre mando áudios educando as pessoas a respeito de relacionamento, tá bom? Como é que eu faço para acessar esse Telegram, essa lista VIP, Vânia? É muito simples, é só ir lá no link da minha bio, procurar por Telegram, ou então nos meus destaques do Instagram, tá bom? E essa live vai ficar gravada no YouTube, então assim que possível eu posto nos meus stories e deixo no destaque, que se chama Lives Gravadas. Tem lives muito legais por lá, tá? Sobre valores, inclusive, sobre temperamento, sobre linguagem de amor, sobre um monte de temas interessantes, tá bom? Vamos aproveitar para ler as perguntas e depois fazer um resumo da live, tá? Pessoas sensíveis, muitas vezes, esperam demais, criam expectativas. É algo que precisam treinar no dia a dia, não é? Com certeza, Michelle. Com certeza. Deixa eu te falar uma coisa. Uma vez eu tava vendo um vídeo da Monja Coen que eu gostei muito, né? E aí, a pergunta que fizeram pra ela foi assim: Monja, como é que a gente lida com pessoas difíceis, né? A resposta dela, brilhante, foi: na verdade, o problema não é a pessoa difícil. O problema é a sua resposta emocional à pessoa difícil. Você não consegue controlar as pessoas difíceis, as pessoas sensíveis, as pessoas agressivas, as pessoas felizes demais, as pessoas medrosas demais, seja lá o que for, entende? Mas você consegue melhorar a sua resposta emocional a essas pessoas. Então, você criar expectativas em cima do outro e você não saber lidar com essa expectativa frustrada, por exemplo, eu fiz algo maravilhoso para outra parte. E aí você sabe como a pessoa me respondeu? Ela disse, nossa, que legal, obrigada. E mudou de assunto. Opa, ela tá sendo grata do jeito dela. Não necessariamente na mesma intensidade emocional que você. Já não tem mais nada a ver com ela, entende? Tem a ver com você, com as suas expectativas, com a sua dificuldade em aceitar a forma do outro manifestar a felicidade. Né? A gente tem, muitas vezes, o discurso acusatório. Mas eu queria que a pessoa fosse um pouco mais feliz. Sério que você quer que ela tenha um temperamento diferente? Temperamento não muda, tá bom? Só pra você ter uma ideia disso. Temperamento é um perfil psicológico que já nasce com a gente. As pessoas mais intensas vão morrer mais intensas. As pessoas menos intensas, com menos energia, vão morrer com menos energia. Elas podem mudar as escalas da personalidade. Nível de comunicação, vulnerabilidade, mas nível de energia, a gente nasce e morre com o mesmo, tá bom? E a sociedade reforça demais a criação de expectativas, concordo. Nas ações do outro por meio da gratidão. Os outros devem ser gratos pelos favores recebidos. Concordo, Matheus, concordo. Sabe qual é o problema, socialmente falando? A gente é muito estimulado socialmente a não ter autorresponsabilidade. Essa é a grande verdade. Pode perceber. Você quer ver uma característica muito interessante de quando a pessoa traz algum problema pra você? Vamos lá? Vou dar algum exemplo. Às vezes, nós mesmos, gente. Você vai conversar com um amigo, um colega seu, ou algum colega seu vem conversar com você a respeito de algo que está incomodando muito ele ou ela.
que as pessoas geralmente falam? Elas chegam e falam assim, sabe? Eu sou uma pessoa muito intolerante à frustração. Eu quero sempre que as coisas aconteçam da minha forma, por isso que eu tô tendo dificuldade de aceitar isso. Você tá entendendo? Eu tenho que melhorar a minha inteligência emocional. As pessoas não têm esse tipo de diálogo, honestamente. Qual é o diálogo que as pessoas têm? Você acredita que a pessoa teve a coragem de me dar um obrigado super seco? Ou você acredita que a pessoa não fez isso? Não, você não acha que é certo que é o papel dela fazer exatamente isso? E eu nem tô falando de coisas que ferem valores, tá, gente? O que eu tô querendo dizer é que, assim, olha como o nosso discurso é acusatório. Olha como, quando, ao invés de a gente parar e pensar e olhar pra gente e imaginar, caramba, minha expectativa tá elevada, caramba, não sei, eu não tô tendo inteligência emocional pra lidar com essa variável, eu tô sempre acusando o outro. O outro é assim, o outro é assado. Então, essa falta de autorresponsabilidade faz com que eu tenha menos resiliência, faz com que eu tenha menos capacidade de mudança. A sociedade reforça demais as expectativas, sim, concordo plenamente com você. Como posso me comportar numa relação com uma pessoa que tem ansiedade e toma remédio para ansiedade? Marielle, minha linda, esse tema aqui a gente vai falar só sobre ceder, tá bom? Um dia eu tiro pra gente tirar sobre ansiedade, tá bom? Porque senão eu vou entrar num outro universo que é enorme, vasto. Essa é uma boa dica de tema para as próximas lives, tá bom? Companheirismo é considerado um valor? Com certeza. Com certeza, Karen. Mas assim, Karen, lembra de uma coisa: a maneira de eu manifestar o meu companheirismo pode ser subjetiva. Por exemplo, você tem que ver qual é o conceito de companheirismo da outra parte. De repente, para você, companheirismo é estar sempre junto. Ah, eu vou no shopping, eu vou tomar um café, eu vou no aniversário, eu vou nos eventos familiares e a pessoa tá sempre comigo. Na cabeça da outra pessoa, o conceito de companheirismo é: eu posso até não estar com você em todos esses eventos, mas no momento que você mais precisar, eu abro mão de coisas que são importantes pra mim pra estar do teu lado. Entende? Então, não te esquece, Karen, que o conceito de companheirismo é subjetivo, beleza? É correto ceder e passar por cima de mentiras para tentar construir um relacionamento, uma família para um bebê que está chegando? Jamais. Deixa eu falar uma coisa, Viviane. É, não é nem a parte do bebê, tá? Eu já vou entrar na parte inicial da sua frase. É correto ceder e passar por cima de mentiras. Passar por cima de mentiras, não. Eu não quero nem ler o texto da frase, né? Mas assim, não é correto passar por cima de mentiras. Porque se você começar a passar por cima das mentiras na sua relação a dois, você está criando um hábito muito ruim para sua história relacional. Ou seja, a gente está quebrando o valor verdade, que é um valor importantíssimo em qualquer relação, tá? Um valor que todo mundo tem que ter, de preferência, certo? E aí você tá ignorando esse fato. Isso a longo prazo vai ser um problema para você, porque a pessoa que tá mentindo, ela pode entender, enfim, vou mentir aqui, vou mentir ali, não dá em nada mesmo. Nosso relacionamento é assim, eu minto, e a gente segue a vida como se nada tivesse acontecido. E aí, minha amiga, depois de você organizar isso, resgatar essa questão é muito complicado. Então, assim, eu acho que nunca tem que passar por cima da mentira, né? Não. Senão você vai estar criando uma relação muito disfuncional. Fere o valor transparência, totalmente. Às vezes a pessoa não tem coragem de encarar a verdade, né? Eu prefiro nem falar sobre nada, Vânia, eu prefiro não brigar, eu prefiro ignorar, sabe? Porque isso vai me dar um problema, tudo bem. Você prefere ignorar agora para evitar o problema, mas posteriormente você tem um super problema. Falta de transparência na relação a dois é uma explosão. Porque você não fala o que sente, você não compartilha o que pensa, e aí você vai implodindo, ou então você encontra uma outra pessoa, consegue compartilhar com essa pessoa aquilo que você sente, pensa, se sente acolhido num outro território. Isso é muito ameaçador para sua relação a dois. Cabeça explodiu agora. Que pensamento maravilhoso. Que bom, Xi Alves. Muito bom, estou seguindo várias dicas suas. Maravilhoso, Monique. Moni, beijos, tudo bem? Oi, Marielle. Tudo bem, Marielle. Muito bom, adorei sua resposta, obrigada. Quem cede demais acaba perdendo a própria identidade? Não, Jaque, preste atenção. Você tem que ceder a ponto de não passar por cima dos seus valores. Que foi logo que eu falei no início da live. Quando você respeita o seu valor, você não perde sua identidade, entende? Não tem como você perder sua identidade se você está respeitando o seu valor. Por exemplo, eu tenho um valor transparência muito forte. Então,
Eu posso até não conversar com você agora que eu tô chateado, que você tá chateado, que você tá chateado, eu vou deixar o conflito passar. Mas depois que a gente se acalmar, como eu tenho um valor transparência muito forte, eu vou voltar e vou fazer você validar o meu parecer. Você entende? Eu não perco a minha identidade porque o meu valor transparência está sendo respeitado. Pode até não ser na hora do conflito, mas a posteriori, posteriormente, sem sombra de dúvidas. Não tem como você perder a identidade quando você respeita valor, entendeu, Jaque? Separação é tenso. O que fazer nesse limbo antes do divórcio em relação aos filhos? Rômulo, esse é um tema, cara, de live, né? Como eu tô falando muito do CD, se eu for falar da separação, eu vou entrar no universo, né? Então eu não consigo te dar essa resposta agora, porque quando eu falo de separação, eu falo de luto, né? E luto tem tristeza, raiva, negação, barganha, né? Quando eu falo de separação, eu falo de nova adaptação. É um universo de informação, então eu não consigo te dar uma resposta agora, senão a gente sai um pouquinho do foco. O que fazer quando você cresce, descobre que foi violentada sexualmente e o tarado tenta novamente? É um absurdo isso, né, gente? Isso aí é uma coisa assim absurda de ferir a autonomia. Cara, eu vou te falar uma coisa, assim, se você não conseguir lidar com isso sozinha, porque também não dá pra eu te responder tudo agora, porque foge um pouco do tema da live, assim, psicoterapia é super importante. Mas se ele volta a fazer isso de novo, né, se afaste, denuncie se for o caso, sabe? Não tem meio termo aí, tá bom? Já que obrigada, Viviane. Resumindo aqui nossa live, tá bom? Pra gente fechar com chave de ouro. Tem problema ceder? Não, desde que não tem problema ceder, tá bom? Relacionamento é isso. Eu abro mão de algumas coisas que são importantes pra mim em prol do outro, desde que eu não firo os meus valores, certo? Desde que haja reciprocidade, certo? E desde que eu não fique criando expectativas, tá bom? Não crie expectativas em cima do comportamento do outro, só entrega, tá? E aí, se a pessoa responder bem ou mal, foca aqui na tua entrega, sabe? Como é bom eu entregar aquilo que eu acho que é bom, correto, eu me sinto feliz, eu me sinto satisfeito de fazer aquilo que eu sei que é legal, de alguma forma. Parabéns, obrigada, Rômulo, Monique, beijo, Edilene, perfeita. Vocês são maravilhosos, foi um prazer estar aqui com vocês. Até segunda-feira, às 20h47. Lembre-se, live todas as segundas e quartas, às 20h47. Painel de perguntas todas as terças-feiras, às 12 horas. Parabéns, obrigada, Josué. E dia de quinta-feira, áudio no meu grupo do Telegram. Vânia, sempre maravilhosa. Vou ver novamente. Edilene e Klaus, suas lindas. Beijinhos. Certo? Vai lá no link da minha bio e se inscreve no meu grupo VIP do Telegram para receber mensagens e áudios toda quinta-feira. E essa live fica gravada no nosso YouTube. Foi um prazer estar com vocês. Beijos, boa noite. Compartilhar nos stories. Gente, foi um prazer estar com vocês também aqui, pessoal do YouTube. Beijo, boa noite.